No episódio de hoje do quadro Contra o Tempo, nós vamos contar a história da Juliana. Ela tem 39 anos, nasceu no sul do estado e busca a mãe biológica. Junto dela, algumas pessoas tentam, por meios legais, conseguir acesso, ao menos ao nome dessa mulher que gerou a Juliana. Ela quer conhecer a mãe, ela busca por informações do passado dela e a Susan Rodrigues vai trazer os detalhes da reportagem aqui na tela do Cidade. Pode dar o play. Eu fico pensando em várias perguntas que eu pudesse falar para ela, sabe? Pudesse fazer para ela. Por que que ela me doou? Se ela já me procurou e falar para ela que eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, né? E eu só queria saber a minha história. A história da Juliana começa em 12 de agosto de 1984, data que consta na certidão de nascimento, emitida 5 dias depois. Ela não sabe se foi neste dia que nasceu. Isso porque a Juliana foi adotada com poucos dias de vida. Quando eu frequentava a escola, né, ali com 10, 12 anos, eu já sentia ali, eu não sabia que era bullying, né, mas tinha alguns colegas que falavam, ela não vai brincar com a gente porque ela é adotada. Tudo bem, ficava na minha e tal, mas quando eu chegava em casa, eu ia direto na caixinha que minha mãe tinha lá de documentos para olhar minha certidão de nascimento. Eu pegava minha certidão de nascimento, olhava, né, e tava lá escrito o nome dos meus pais, né, o declarante, o genitor, e, bom, não tinha nada, não achava nada, né. Foi só na adolescência, aos 14 anos, que a Juliana soube da adoção. Meu pai saiu para trabalhar e não chegou no horário que ele deveria chegar. E ele chegou mais tarde e ele estava embriagado. E aí ele chegou, entrou dentro de casa, minha mãe já estava nervosa e ele falou que tinha uma coisa para me contar, senta, eu sentei, minha mãe chorando e ele falou que eu tinha sido adotada. E aí minha mãe chorava muito, meu pai, na época meu pai até falou, você quer? A gente vai para Criciúma, no bairro São Defende, e a gente procura e você conhece ela. A minha mãe entrou em desespero. E daí, para acalmar a minha mãe adotiva, eu falei, mãe, eu não quero conhecer, nada muda, né? Eu amo a senhora, enfim. E aí, aquele assunto naquele dia foi bloqueado, assim. Nunca mais se falou nesse assunto, nunca mais. Em maio de 2019, a mãe adotiva da Juliana faleceu. No dia seguinte, ela descobriu que estava grávida da primeira filha. A maternidade trouxe questionamentos do passado. Foi quando a Juliana decidiu buscar pela mãe biológica. E aí, quando a minha filha nasceu, eu não entendia como que uma pessoa, uma mãe, consegue doar um filho. Aquilo ali me machucava muito, assim, né? Porque é um amor tão grande. E aí eu comecei a ensaiar uma conversa com meu pai, de perguntar para ele retomar esse assunto. Só que meu pai já está com 78 anos e quando de fato eu decidi conversar com ele, que foi no ano passado, ele não sabia, ele não lembrava o nome, ele só lembrava que eu tinha nascido no Hospital São José em Criciúma e que era uma menina muito jovem e que ele, no dia que a menina saiu do hospital, ela entregou a criança, para minha mãe adotiva e eles pegaram um táxi, levaram ela em casa, no bairro São Defende, e nunca mais a viram. O casal que adotou a Juliana não podia ter filhos biológicos e o sonho dos dois era constituir uma família. Na época, a criança foi entregue sem nenhum registro, o que hoje é popularmente conhecido como adoção à brasileira. E por isso, a Juliana é registrada em cartório como filha legítima do casal que a adotou. Apesar da idade avançada, essas foram as poucas informações repassadas pelo pai dela. Ele falou que na época ele trabalhava numa empresa de couro, de curtume, e uns amigos dele sabiam de uma menina que estava grávida, que tinha mais ou menos 14 ou 15 anos, e que os pais da menina não queriam essa gravidez. Então, quando ela ganhasse a criança, ela teria que dar a criança. E aí meu pai conta que falou com essa pessoa, com esse amigo dele, que fez todo o trâmite da adoção.
Ainda no ano passado, a Juliana tentou contato com o Hospital São José em Criciúma, solicitando informações sobre mulheres que haviam dado entrada no hospital na primeira quinzena de agosto de 1984. Esse pedido foi negado. Ela então tentou na justiça, abrindo um processo judicial, que foi arquivado. Em meio a essa busca, Juliana passou a contar com a ajuda da Priscila. Elas trabalham juntas há mais de uma década e aos poucos foram criando uma amizade. Mas durante todos esses anos, a Juliana nunca havia mencionado que era adotada. No ano passado, eu e a Ju, a gente fez um curso e numa dessas questões pessoais eu comentei com o grupo que eu estava na fila da adoção e até não me recordo se a Ju já sabia, mas a Ju, naquele momento, eu acredito que ela resolveu vir conversar comigo sobre esse assunto. No início deste ano, as amigas ajuizaram um pedido de alvará judicial, solicitando a determinação para que o hospital fornecesse a relação de mães daquele período. Então gerou um conflito de competência que está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça, né, daqui do nosso estado, e porém, pelos prazos que estão no processo, isso vai levar pelo menos uns 2 a 3 meses. Outra alternativa encontrada foi acionar o SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina. Desde que soube do caso, a equipe também fez tentativas junto ao hospital, mas até o momento, sem sucesso. Se alega a Lei Geral de Proteção de Dados para não fornecer, o Hospital São José alega isso para não fornecer a lista de pessoas nascidas em 12 de outubro de 1984. Porém, a lei, o artigo 48, por exemplo, do ECA, que dá o direito da Juliana conhecer os seus pais biológicos. Quem sabe, quem estiver assistindo, né, que sabe que, olha, eu sou a mãe dessa moça, né, que possa vir atrás, nos procurar. Um vizinho também, às vezes, sabe. O caso trouxe um debate sobre direitos. De acordo com o artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa adotada tem direito de conhecer sua origem biológica, assim como ter acesso irrestrito ao processo. A mãe, quando entrega seu filho à adoção, ela pode pedir sigilo. Só que esse direito ao sigilo, ele não é um direito absoluto. Ele termina exatamente no direito desse filho adotivo posteriormente ter informações acerca de quem é a sua mãe biológica. Nós temos que lembrar também um princípio constitucional que chama dignidade da pessoa humana. Saber as suas origens está garantido através desse princípio constitucional. Apesar da ilegalidade da adoção, os direitos da Juliana seguem um padrão parecido com os da adoção legal. O direito da criança, do filho adotivo, é de ter a informação a respeito da sua origem, ter a informação desse nome, vamos imaginar, dessa mãe biológica, de alguma outra informação que tenha de saúde, mas não é uma obrigação em relação a essa mãe biológica ou esse pai biológico de conviver, de estar com aquele filho. A regra que eu menciono aqui, em regra, sim, é para os casos de adoções feitos por todos os caminhos legais. Mas nós temos situações fáticas que têm que ser resolvidas e nós temos que enfrentar. E aí o julgador, vai provavelmente se valer de uma situação semelhante e aplicar para esse caso também. Enquanto esse processo segue em julgamento, assim como as diligências do SOS Desaparecidos, a Juliana anseia por um reencontro com a mãe. Talvez falar para ela o que eu penso. Muitas vezes quando eu deito, será que ela está me procurando? Será que ela quer me pedir perdão? Será que ela quer saber como que eu tô, se eu tô bem de saúde, se eu sou parecida com ela? Mas eu acho que mais me pega assim é perdoar ela, sabe? Porque eu acho que uma mãe, quando ela dá uma criança, é por algum motivo, né? Talvez porque ela não consegue criar, talvez porque ela não tenha condições. Mas eu, como mãe, a gente nunca esquece um filho. Todos têm o direito de conhecer a sua história. É o que a Juliana está buscando e é o que a gente pretende fazer aqui no Cidade Alerta, ajudar as pessoas a se encontrar dentro do nosso quadro Contra o Tempo. Parabéns a Susan pela reportagem. A gente lembra aqui que tentamos contato com o Hospital São José lá de Criciúma, onde a Juliana nasceu, mas não conseguimos retorno, o hospital não nos retornou. Aí na sua tela tem o telefone do SOS Desaparecidos. O telefone é 48
3665-4715 ou também o WhatsApp, que é o 991568264, também código de área 48. Você que é de Criciúma, você que conhece alguém que teve um filho lá na década de 80 e que pode ser a mãe da Juliana, entre em contato. A gente faz esse apelo aqui para você entrar em contato com a SOS Desaparecidos. Quem sabe no futuro a gente consiga mostrar esse encontro da Juliana com a mãe e ela entender um pouco do seu passado. Todo mundo tem esse direito.